Olá, tudo bom? Hoje nós vamos estar trabalhando com o tema Gestão do Conhecimento e Capital Intelectual. Tá? Meu nome é Daniela Carnio Costa Maracea, sou psicóloga, tenho meu mestrado e doutorado voltado para a área de organizações, tá? Trabalho com consultoria em empresas públicas e privadas, desde a área de treinamento, desenvolvimento de pessoas, como também na parte de fazer diagnóstico organizacional e, ultimamente, ajudando a estar divulgando, e implantando processos de gestão do conhecimento em algumas organizações. Tá? Nós vamos hoje estar, então, discutindo a importância da gestão do conhecimento, tá, dentro das organizações. Por que as organizações precisam, então, saber para que serve a gestão do conhecimento? Vamos lá. Dentro da nossa agenda de hoje, nós temos como primeiro objetivo entender por que as mudanças na gestão de pessoas vêm acontecendo, tá? E aí, para a gente poder ver o ser humano sob a ótica do diferencial competitivo, né? De um capital intelectual, alguém que traz uma grande contribuição para a empresa. O segundo objetivo que nós vamos ter é sobre compreender esse tema, gestão do conhecimento. O que é a gestão do conhecimento, né? Quando que ela surgiu e reconhecer a importância para que a gente possa, então, trabalhar na gestão de pessoas, a gestão do conhecimento. E o nosso terceiro objetivo vai ser compreender todos esses conceitos, né? O conhecimento e a aprendizagem individual e nas organizações, para entender quais são as ações que as organizações deveriam fazer para conseguir gerenciar a gestão do conhecimento. Tá? Então vamos lá ao nosso tema. As transformações que têm acontecido hoje. Né? Se a gente for observar, desde a época da industrialização, o ser humano ele era visto como um braço para trabalho, ele chegava, tinha que fazer alguma atividade, ele era, digamos assim, especialista em alguma coisa. Vamos exagerar, né? Em apertar um parafuso. Mas ele só sabia fazer isso, não sabia para que servia, onde aquele parafuso ia ser colocado. Né? Então, dentro desses modelos tradicionais de gestão, o que nós tínhamos? Um modelo da gerência científica, né? Onde simplesmente queríamos ter um controle, simples controle sobre as pessoas, né? O que elas faziam, como elas produziam, sem que elas soubessem para quê ou por quê. Tá? A mudança nesse modelo de gestão, então, ela começou a acontecer quando? Né? Justamente quando as empresas começaram a ter concorrentes. Quando começou a ter uma abertura de mercado e as pessoas começaram a perceber que não adiantava mais ter apenas pessoas trabalhando sem noção do para que elas estavam fazendo as coisas. Tá? Então, com essa concorrência, com essa abertura de mercado, com essa necessidade de sair à frente ou conseguir colocar um produto antes do seu concorrente, ou concorrendo com um produto no exterior, né, com um concorrente que não está mais apenas aqui no Brasil, e com a mudança, então, desses referenciais de pessoa para um braço de trabalho, não mais isso, alguém que possa trazer alguma contribuição, nós começamos, então, a estar entrando num novo diferencial, numa nova forma de se trabalhar as pessoas, né, olhando para elas como um perfil necessário, tá, para que elas tragam um desempenho melhor e tenham iniciativa, sejam mais participativas e tenham melhores resultados. Então, com base nisso, né, nessas qualificações que hoje todo mundo discute, a pessoa tem que ter qualificação, tem que ter competência, né, porque o mercado está aí muito competitivo, que nós vamos estar discutindo esse nosso primeiro objetivo, que é o capital intelectual. Tá? Como vocês podem ver aqui, o capital intelectual seria a soma de conhecimentos, informações, a propriedade intelectual e a experiência de todas as pessoas em uma empresa. Tá? Eles podem trazer contribuições que devem ser administradas e vão gerar uma vantagem competitiva. Seria como se fosse uma rede eletrônica, né? Que estaria correndo ali numa velocidade muito rápida, tá? E que vai estar transportando a informação da empresa e tem como pressupostos a cooperação e o aprendizado compartilhado entre a empresa e os clientes, sejam eles clientes internos ou clientes externos. Tá? Ou muitas vezes parceiros. Dentro disso, nós vamos começar a perceber que, ao contrário dos ativos tangíveis, como o dinheiro, móveis, etc., né, os ativos intangíveis, que são as pessoas, ou seja, a competência gerencial, a experiência do gerente, alguma patente, os meus clientes, a relação com clientes e fornecedores, né, esses ativos intangíveis é que vão estar permitindo que a empresa reaja mais rápido,
consiga melhores resultados, lance novos produtos, antecipe, né, algum lançamento no mercado. Então, ela consiga trabalhar com as pessoas como um diferencial competitivo. Por isso que é um capital intelectual que as empresas teriam, tá? Hoje, a riqueza, pessoal, é do produto do conhecimento, simplesmente da informação. Não é mais uma riqueza física, porque quem detém o conhecimento, quem sabe onde buscar a informação e transformá-la diretamente na aplicação da sua empresa, vai estar tendo esse diferencial competitivo. Então, o que nós conseguimos observar? Que nós temos aqui uma vantagem competitiva sendo formada, onde antes eu tinha um braço para trabalho, o ser humano tinha que ser simplesmente alguém que trabalhava, não trazia grandes contribuições. Para o outro lado, um trabalho em equipe, onde o ser humano vai ser um diferencial competitivo, compartilhando todas as informações necessárias. Né? Teria que estar pensando e dando a sua contribuição. Agora, quando eu falo essa questão de estar pensando, tem um caso que aconteceu uns 6, 7 anos atrás, eu já não me lembro a data, né, quando eu estava entrevistando uma moça para estar trabalhando em casa. Então, conversei com a moça, fiz a entrevista, mostrei todos, né, os serviços que ela deveria fazer, desde a limpeza, a parte da cozinha e tal. E conversando finalmente com ela, eu perguntei quanto ela gostaria de ganhar diante do serviço, né, que eu havia mostrado. E ela me respondeu, depende, se é com penso ou sem penso. Falei, como? Não estou entendendo. Porque se eu tiver que pensar que dia que troca a roupa de cama, que faz para almoço, que roupa põe na criança, aí eu quero 3 salários, sabe? Agora, se eu tiver que pensar só assim, uma coisinha ou outra muito simples, e a senhora me disser tudo que eu tenho que fazer, tiver tudo por escrito, aí eu fico por 2 salários, 2 salários e meio. Pessoal, precisa comentar um exemplo como esse? Hoje, alguém vai contratar uma pessoa sem penso para trabalhar? É muito complicado, não é não? Então vamos em frente, né? Porque a vantagem competitiva são as pessoas, tá? Se as pessoas devem ser vantagem competitiva, elas devem pensar, certo? Ninguém mais sem penso dentro das empresas. Dentro desse comentário final, eu fecho, então, esse objetivo número 1, que é observar as pessoas como sendo um diferencial competitivo, um capital intelectual, que é um ativo intangível e que as empresas devem estar se preocupando cada vez mais, né, em investir nessas pessoas. Como? Treinamentos, retendo e atraindo talentos humanos para dentro da empresa. Mas não só dando esses treinamentos, mas fazendo com que as pessoas sejam multiplicadoras internamente, discutindo casos, trazendo notícias interessantes. Passei por uma visita técnica, observei isso em tal empresa, olha que interessante, será que não daria certo aqui na nossa empresa? Então são esses detalhes que nós vamos estar atentos na construção aí desse capital intelectual. Bom, pensando no capital intelectual, nas pessoas como um diferencial, vamos agora entrar e conhecer um pouquinho esse aspecto da gestão do conhecimento, tá? Que é então o nosso objetivo número 2, a gestão do conhecimento. Esse conceito, ele surgiu no início da década de 90 e logo se espalhou. E algumas pessoas ficaram, será que é modismo? O que está acontecendo, né? Gestão do conhecimento? Mas é informação? Não, é um dado? Não, o que é isso, né? Como é que é uma gestão do conhecimento? Gerou muitos questionamentos acerca da sua importância e se realmente existia alguma substância nela, né? Como é que eu vou medir conhecimento? Como é que eu vou medir se eu tenho esse conhecimento? E como é que eu vou administrar, então, esse conhecimento dentro da minha empresa? Né? Com base nisso, começou-se a pensar, então, em desenvolver, né, uma ferramenta gerencial justamente para administrar a informação e agregar valor a essa informação. Esse agregar valor à informação significa que eu tenho que saber onde a informação está na hora que eu preciso. Tenho que conseguir transformá-la em algo prático na minha empresa e conseguir resultados, tá? Senão ela não vai estar agregando valor. Então, dentro desse foco que a gestão do conhecimento é definida, né? Que seria um conjunto de esforços ordenados e sistematizados visando criar um conhecimento novo, difundi-lo na organização para que os que dele precisam possam utilizá-lo e incorporá-lo a produtos, a serviços, a sistemas, bem como protegê-los, inclusive contra o uso indevido. Tá? Então, dentro desse foco, nós vamos começar a entender um pouquinho essa gestão de conhecimento nos dias de hoje.
Tá? Então, com a velocidade das mudanças, o conhecimento ele se torna a principal vantagem competitiva dentro das organizações. Tá? A maior parte do conhecimento das organizações está onde? Na mente das pessoas. Portanto, se eu não conseguir saber o que essas pessoas estão pensando, eu não vou conseguir gerir, né, o conhecimento. O maior problema que as empresas têm hoje é com essa rotatividade, ou seja, a entrada e a saída das pessoas nas empresas. E muitas vezes as pessoas saem e levam consigo todo aquele conhecimento. Tem uma historinha de uma oficina mecânica lá de Ribeirão Preto, e que eu estava entrevistando o proprietário, pensando em montar essa questão de gestão do conhecimento que ele havia solicitado num projeto de consultoria, e que ele veio me contando, né, que o melhor mecânico dele foi embora. E os problemas que ele tinha, tanto com a parte de injeção eletrônica, com a leitura lá dos carros, com questão de carburador, chiclete, agulha, eu não me lembro agora as peças, porque não é a minha área, ainda bem, né? Ele me trouxe essa dificuldade. O cara foi embora e levou as informações. Como ele poderia estar buscando resolver isso, começar a gestão desse conhecimento na empresa? Então, uma das soluções foram reuniões feitas semanalmente sobre o que havia acontecido, né, na semana anterior. Então, toda manhã, às segundas-feiras, eles tinham um café da manhã, rapidinho, com os 4 mecânicos, porque é uma microempresa, né, mais os assistentes que estavam ali, e os problemas que haviam surgido e como eles haviam solucionado. Tá? Então, surgiu tal problema, solucionei assim. Quer dizer, o manual diz, ou a regra diz que deve ser feito isso, mas conseguimos fazer assim e deu certo, foi melhor, a adaptação funcionou desse jeito. Então, a partir dessa troca, do que um havia feito e havia dado resultado positivo, ou seja, a partir dos acertos, que se fez um início, né, de um processo de gestão de conhecimento nessa microempresa. Tá? Então, nós temos que pensar que o conhecimento está na mente das pessoas que ali trabalham, por isso elas são esse capital intelectual, por isso elas têm esse diferencial competitivo, e dentro disso nós temos que ver como administrar, ou seja, como fazer a gestão do conhecimento. Então, dentro desse objetivo que nós tínhamos, né, de entender o que é a gestão de conhecimento, é entender o conhecimento, a informação, transformá-la em conhecimento para a minha empresa. Mas como é que eu faço isso? Né? Como é que eu transformo uma informação para um conhecimento? Isso passa pela questão do aprendizado, que é o nosso terceiro objetivo. O que é o conhecimento, o que é a aprendizagem e como isso acontece para que eu possa transformar numa aprendizagem organizacional. E a partir do momento que a minha organização aprende e as pessoas que trabalham nela também aprendem, eu consigo transformar em gestão de um conhecimento. Tá? Então, esse slide número 3, do objetivo, aliás, número 3, mostra aqui para a gente a importância, né, da aprendizagem. O que é aprender e o que é aprendizagem? Aprender implica entendimento do passado, capacitação no presente e preparo adequado para o futuro. Tá? Então, eu tenho memórias que eu fui aprendendo as situações, tive sucesso com as coisas que eu aprendi e, por isso, eu estou me preparando e buscando novos conhecimentos para ter sucesso nas minhas futuras ações. A aprendizagem ela é um processo de mudança resultante de quê? De uma prática ou experiência anterior que pode se manifestar em uma mudança que é perceptível, mudei meu comportamento, mas nem sempre eu percebo essa mudança. Essa mudança de comportamento, ela pode ser influenciada, por exemplo, pelo desempenho, não estando bom. Por quê? Eu aprendi, mas eu não tive um bom desempenho? Como é que é isso? Como é que eu posso explicar essa situação? Eu posso estar cansado, eu posso não ter dormido à noite, eu posso não ter interesse. Então, tudo isso pode interferir nesse meu desempenho. Então, a aprendizagem nem sempre é observável, mas deveria ser. Se isso não está acontecendo, se eu não estou conseguindo observar, eu tenho que entender o que ocasionou essa não demonstração do que foi aprendido. Tá? Vamos em frente. O que é, então, o conhecimento? Conhecimento é um conjunto de informações pertinentes, né, a um sistema de relações críticas e valorativamente elaborado. Portanto, ele não é sinônimo de acúmulo de informações, mas um agrupamento articulado por meio da legitimação empírica, cognitiva e emocional. Vamos por partes, não? O que é empírico? É algo que vem da minha experiência prática, sabe, do meu
dia a dia, de algo que eu fui aprendendo a fazer. E hoje se discute muito, né? O aprendendo a fazer. É um dos conhecimentos que a gente tem. Aprendi a fazer. Né? Eu pego num livro, mas na hora de eu colocar em prática, a situação é diferente. Alguém já fez arroz? A primeira vez que eu fui fazer o arroz na vida, peguei o livro de receita, como qualquer pessoa, né? Olha lá, vê as instruções, segui as instruções. Passei uma aguinha ali no arroz, deixei secar, coloquei na panela. E adivinha o que aconteceu? Ninguém desgrudava os grãozinhos, né? Unidos venceremos. Por que aconteceu isso? Na hora eu não sabia explicar, mas liguei, vovó, me explique aí, o que aconteceu com o meu arroz? Ficou juntos, né? E unidos venceremos. Ela veio me falando que eu tinha que ter lavado muito mais vezes, até a água não ficar mais branquinha, a água tinha que ficar da mesma cor que ela entrava, dentro da minha baciazinha do arroz. Se ela ficasse clarinha lá embaixo, eu já poderia refogar, colocar água, mexer no arroz à vontade, que ele não iria grudar. Dito e feito, a segunda vez que eu fiz o arroz, saiu soltinho, como se fosse um milagre, né? O que foi isso? Um aprendizado que a minha avó teve da questão da prática, de como se fazer. E ela me passou isso, que é um conhecimento que ela tem, mas que não está escrito, digamos assim, num livro de receita. Lave bastante o arroz até que a água fique clara. Agora, pensa no dia a dia de vocês. Como é que vocês poderiam estar pensando em colocar em prática informações que vocês têm ou conhecimentos de procedimentos que não estão nos manuais? Com certeza, no seu dia a dia, você faz algumas adaptações e coloca em prática algumas informações que dão um resultado diferente do que um manual. Tá? Então, essa é a legitimação empírica. O que seria cognitiva? Cognitiva é a capacidade sua de raciocínio, de articular os pensamentos. Então, quando você observa alguma situação, você levanta informações de como poderia resolver. O que eu posso fazer? Como eu posso resolver essa situação? Então, você começa a estar trabalhando com o aspecto cognitivo, a sua capacidade de raciocínio. E, por fim, a questão emocional. O que é o emocional? É como eu me sinto em relação a isto ou aquilo, ou este trabalho, ou esta situação. Isso traz um diferencial. Inclusive, se vocês se lembrarem do que eu falei que afeta o desempenho, uma das coisas é a pessoa não gostar do que está fazendo ou não estar satisfeita. Não que ela não tenha aprendido, mas às vezes ela não vai colocar em prática, não vai haver uma mudança, né, de comportamento para registrar essa aprendizagem. Então, este é um dos cuidados que nós temos que ter, tá? Porque o conhecimento, ele vai precisar desses 3 aspectos sendo trabalhados juntos, interligados. No nosso próximo slide, nós vamos ter aqui um esquema de como funciona, então, esse aprendizado aqui individual. Prestem atenção, então, vou começar a explicar através desses modelos mentais individuais, tá? Todos nós temos os nossos modelos mentais individuais. O que são esses modelos individuais? Temos os nossos conhecimentos, o que nós já aprendemos, e a maior parte das coisas que nós aprendemos desde pequenos, aprendemos fazendo, errando e acertando. A partir disso, nós vamos estar buscando um conhecimento, uma aprendizagem, né? Então, um novo aprendizado que vai poder estar gerando uma nova ação. Então, tudo que eu aprendo, eu pego, levo lá para a minha memória o que eu já fiz parecido, ou o que deu certo, o que teve sucesso ou o que não teve sucesso. Então, eu busco as lembranças do passado, interpreto, usando o meu aspecto cognitivo, o meu aspecto emocional, né, e essas minhas experiências, e aí eu completo esse processo de aprendizagem, que é contínuo. Eu estou vivendo e aprendendo o tempo todo. Ninguém vai parar de aprender, a menos que não queira mais aprender. Então, esse processo, ele é importante que a gente entenda para que, a partir de então, a gente consiga estar trabalhando não no indivíduo, mas na organização como um todo. Vamos lá? O conhecimento, então, ele é resultado do que mesmo que nós falamos até agora? Desse primeiro bloco aqui, eu tenho a vivência, o que eu vivi, a minha experiência de vida, as observações que eu estou fazendo, a minha capacidade de raciocínio, o que eu experimento e as minhas memórias. Eu junto tudo isso, mas é só isso o meu conhecimento? Não, ele é criado e modificado por e entre pessoas. Então, quando eu vou falar de gestão de conhecimento, ninguém vai fazer a gestão de conhecimento isoladamente. Eu preciso de pessoas, porque são junto com as pessoas que eu vou construir esse conhecimento. E como ele é obtido? Através da interação com as pessoas, com estudos, com as palestras que vocês assistem, com os vídeos, com as leituras, e
também no lazer, com as atividades que vocês podem estar fazendo no dia a dia. Quantas vezes a gente não aprende alguma coisa, até com nossos próprios filhos? Eles falam alguma coisa pra gente, a gente reflete sobre determinado assunto, e quando a gente reflete, busca essas memórias e pensa na maneira, então, de agir que poderia ser diferente, a partir dessa reflexão. O aprendizado organizacional, ele vai se dar da seguinte maneira, tá? Eu tenho um ambiente que é o contexto aonde esse aprendizado acontece. Tá? Então, vamos pensando dentro desse contexto. Pensem o seguinte, aprendizado individual. O ser humano aprende, ele tem os modelos mentais individuais e a sua memória. Esse ser humano está em qual contexto? Dentro de uma organização. Essa organização, ela tem uma memória também, de todas as coisas que deram certo ou que não deram certo, a maneira das coisas acontecerem ali, que estão dentro da cultura desta organização. Isto pode, isto não pode. E as pessoas dizem isso quando a cultura é mais forte, quando elas sabem quais são as regras, quais são as normas e como as coisas podem acontecer. E as ações acontecem de acordo com essas normas. Então eu vou pegar esse indivíduo que está lá, que tem a sua ação individual, ele age e interage com o ambiente e tem as respostas. Ele vai agir e interagir dentro de um ambiente que é a organização e também vai ter uma resposta. A ideia da gestão do conhecimento é fazer com que essas coisas sejam unidas. O aprendizado individual se transformando em um aprendizado coletivo, impactando no ambiente ou trazendo melhores resultados. Eu estou falando dessa questão do aprendizado, de como ele acontece, mas é importante, então, saber o que é a diferença entre conhecimento tácito e conhecimento explícito, para facilitar esse nosso aprendizado. Dentro disso, eu tenho a seguinte situação. O que é um conhecimento tácito? É um conhecimento subjetivo. É aquele que é originário naquela questão do aprendi fazendo. Né? Olha, eu fiz assim, fiz assado, só que deu certo, aí eu continuei dessa maneira. Eu aprendo fazendo. Se eu aprendo fazendo, ele é um conhecimento que vem da minha experiência, que é minha, só minha. Trabalha num conhecimento simultâneo, eu aprendi isso aqui, eu uni com tal aprendizado que eu tive ali, e eu vou construindo, como se eu estivesse costurando esses conhecimentos diferentes, que têm um significado para mim, tá? E me permite, inclusive, fazer as analogias. A partir desse conhecimento que eu tenho, às vezes eu falo, olha, isso dá certo, assim como foi feito daquela maneira, e eu começo, então, a construir. Esse é um conhecimento tácito, e ele é o mais difícil de ser medido, é o mais difícil de ser controlado, porque ele é subjetivo, está no indivíduo. Mas é através dele que eu vou gerar o conhecimento, e a gestão do conhecimento que tanto se discute hoje. Eu tenho que conseguir identificar que informações a minha empresa precisa, a minha organização precisa, e em cima dessas informações identificadas e das pessoas que detêm esse conhecimento tácito, eu vou tentar transformá-lo em conhecimento explícito. Mas o que é o conhecimento explícito? O conhecimento explícito, ele é objetivo, ele é articulável, é aquilo que eu posso ler num livro, é aquilo que está lá, claro, depende da minha racionalidade, é um conhecimento sequencial, que tem começo, que tem meio, que tem fim, conhecimento digital. Né? É um conhecimento que simplesmente é muito objetivo, claro, está colocado. Já o tácito, ele é subjetivo. Como é que nós vamos articular isso? Vamos pensando um pouquinho? Nosso próximo slide, então, vai mostrar o processo de aprendizagem. Nós temos que estar atento que existe um ciclo de gerenciamento das informações e do conhecimento. Eu tenho que identificar qual é a informação que é importante. Portanto, identificar para poder alavancar essa informação, ou seja, trazer à tona para que outras pessoas tenham este mesmo conhecimento. Eu vou ter que alavancar. Quando eu vou tentar alavancar, eu quero transformá-lo em um conhecimento explícito. E não é fácil. Porque a maior parte das vezes o conhecimento que eu construo, que eu uso da criatividade para buscar informação, é um conhecimento tácito, que tem os meus acertos e os meus erros, que tem o meu jeito de fazer, o meu jeitão de ser. Né? Quando eu faço isso, eu devolvo para um conhecimento tácito, esse conhecimento que eu tentei transformá-lo em explícito, para que eu possa passar às outras pessoas, ou seja, transmitir para que as pessoas absorvam este conhecimento. E isso volta para esse ciclo. É cíclico, porque o tempo todo eu tenho que buscar a construção desse conhecimento,
transformá-lo em explícito, fazer um esforço do que eu preciso passar para as pessoas, o meu significado, como eu vejo isso, e a partir daí fazer com que as pessoas entendam e consigam usar o raciocínio para a questão da compreensão, mas não é só isso, fazer com que o conhecimento que elas têm seja agregado desse novo conhecimento e seja transformado para algo prático. Tá? Teve uma empresa japonesa que ela fez a seguinte situação, né, o experimento. Ela porque queria transformar um pão de uma padaria super famosa em um pão padronizado, que o padeiro amassava, colocava lá do jeitão dele, porque a diferença que dava do pão não era a receita da massa, e sim o jeito dele bater a massa. Colocaram até um engenheiro, ficou mais de um ano, um engenheiro acompanhando, porque eles conseguiram construir o quê? Uma máquina para fazer o pão. Né? E essa máquina tinha que fazer as torções exatas que este padeiro fazia para que o pão saísse do mesmo jeito. Então, ora, o pão saía assado demais por fora e cru por dentro, e assim vai. Até que eles conseguiram, após um ano de trabalho, transformar, né, esse conhecimento tácito em explícito, que a máquina reproduziu. E aí o pão passou a ser padronizado. Tá? Até hoje, se o padeiro não existir mais ou mudou de padaria, a máquina vai fazer o mesmo pão da mesma forma e vai ter o mesmo resultado. Então, o ciclo de gerenciamento dessa informação, do conhecimento, ele é importante, que é transformando a informação num conhecimento e esse conhecimento numa prática aplicável à minha organização. Senão ele não tem sentido. Tá? Vamos pensar o seguinte, saber administrar esse conhecimento é o quê? É crítico para que nós tenhamos êxito e sucesso em todas as nossas ações, para que a empresa possa sobreviver, a permanência do negócio. A concorrência é muito grande. O que eu posso fazer para conseguir esse diferencial? Tá? Vamos lá. As pessoas devem ser valorizadas. E se as pessoas são valorizadas, se elas são treinadas, se elas se sentem importantes, elas vão estar tendo uma autoestima elevada, vão estar se sentindo motivadas a estar trocando, discutindo as informações e a partir disso elas vão estar trocando conhecimentos aplicados à sua organização. Agora, se a organização olha para a pessoa como mais um ali dentro, apenas como um braço para trabalho, eu não vou conseguir pensar em gestão do conhecimento. Tá? Porque da mesma forma como a empresa às vezes olha o seu empregado como só mais um, o empregado também vê a empresa como só mais uma. E se há esse sentimento, qual vai ser a relevância para ele em trocar esse conhecimento e buscar uma construção conjunta? Tá? Vamos lá ao conhecimento técnico comportamental para entender um pouco mais isso que eu estou dizendo aqui. O conhecimento técnico envolve o quê, pessoal? Pensem um pouco. O que seria um conhecimento técnico? A empresa, a tecnologia, o próprio mercado, as relações. Conhecimentos técnicos que envolvem algo que é explícito, que está lá, que eu posso observar. E esse conhecimento comportamental, o que ele envolve? A motivação, a iniciativa, a satisfação. Às vezes a pessoa sabe, mas ela não tem motivação, não quer ter a iniciativa ou não se sente satisfeita. Tá? Comprometimento, ambição, sensibilidade, assim como maturidade, percepção e emoção, esses itens fazem parte desse conhecimento comportamental. E é por isso que é muitas vezes o nosso desafio administrar essas emoções. Porque são elas que vão nos auxiliar a construir os resultados. É muito difícil a gente obter esse equilíbrio. Né? Você olha para essa balança aqui, de um lado eu tenho o espontâneo, o dinâmico, o experimental, o criativo. Do outro lado, o controlado, estruturado, medido, codificado. O que eu faço? Como é que eu busco esse equilíbrio entre esses dois lados? Não dá para a empresa sair querendo padronizar ou medir ou controlar todas as coisas que são feitas para que ela não perca nenhuma informação, para que ela não perca nenhum conhecimento. Ela vai ficar louquinha e não vai saber como resolver. Ela tem que identificar qual é a necessidade ou quais são os conhecimentos que precisamos e
trazer isso para o dia a dia dela, começar a gerenciar esse processo. Mais do que isso, tem que fazer parte da sua cultura, do seu jeitão de ser, troca de informações, discussão em grupos, para que esse conhecimento seja construído e, ao mesmo tempo, difundido entre as pessoas que estão ali. No nosso próximo slide, nós vamos falar um pouquinho, então, dessa estratégia para a gestão do conhecimento. Tá? Por que as pessoas precisam se sentir importantes para participar dessa estratégia? Né? Quais são os caminhos básicos, então, para trabalhar a gestão do conhecimento? Primeiro passo, capturar ou captar a informação, armazenar, recuperar se ela estiver por ali, distribuir. Pessoal, não adianta querer reinventar a roda. As pessoas que ali estão têm aquele conhecimento necessário. Nós temos que buscar esses conhecimentos que são importantes e, com eles, transformar numa gestão do conhecimento. Então, coletando, organizando e disseminando esses conhecimentos que são intangíveis. Que é a competência daquele gestor, a competência daquela pessoa que trabalha ali naquele computador. Ela conhece o sistema e ela conhece uns jeitinhos ou uns atalhos para resolver determinada situação. Ou ela conhece um procedimento que vai auxiliar a diminuir o tempo gasto. Isso é uma informação extremamente importante. E fazer com que outras pessoas também saibam isso é muito importante também. Como fazer isso? Tá? Vamos ter que criar um ambiente de aprendizado interativo. Grupos de discussões. A exemplo do caso da oficina mecânica. Por que no seu dia a dia você não pode ter 10, 15 minutos para discutir algumas coisas? Ou por que nós não reforçamos o hábito de o que aprendemos hoje com aquele problema que nós tivemos? Porque na maior parte das vezes as pessoas olham para os problemas e querem jogá-lo para debaixo do tapete. Isso é o primeiro erro. Aquele problema ele é muito importante. Vamos aprender o que aconteceu, porque com ele nós vamos saber como não errar mais. Isso é extremamente rico e as empresas têm que gerenciar essas informações e esse conhecimento. Nesse próximo slide, eu tenho aqui as 7 dimensões da gestão do conhecimento. Vocês têm que entender que esse conhecimento não depende de apenas um lado. Não depende de uma única situação ou outra. Ele é integrado dentro de todo um contexto, que vai desde a cúpula da empresa, tá? A questão de culturas e valores organizacionais, o que pode, o que não pode, quais são as regras, quais são as normas, porque sem elas as pessoas não sabem como agir. A cultura, quanto mais forte ela for, ou quanto mais as regras forem claras, mais as pessoas identificam a empresa da mesma forma, mais eu consigo identificar os padrões ou a forma de agir ali dentro. Fica mais fácil entender as atitudes e até prever muitas vezes. Agora, quando a cultura é muito fraca, como cada um faz de um jeito, não há nenhum tipo de proibição, não há nenhum tipo de... Não, isso pode, faz também, ninguém vai reprimir, um faz que não viu, e as coisas ficam soltas. Eu também tenho todo o conhecimento e todas as informações soltas, e não consigo ter essa informação para a minha empresa. É importante, então, que entendamos a cultura, que saibamos que a cúpula da empresa, o direcionamento estratégico, o foco da empresa tem que ser algo que está junto nessa gestão do conhecimento, divulgando para todas as pessoas onde nós queremos chegar, onde nós estamos em relação a onde nós queremos chegar e como nós temos que trocar essas informações. Aí eu entro na terceira estrutura, que é a estrutura organizacional, né? Que é o que é permitido ou não. A base consegue conversar com o topo ou não consegue? Não há discussão? Há discussão. Quem conhece o seu trabalho é a pessoa que está ali exercendo o seu trabalho. Portanto, vá até essa pessoa, converse com ela, não chame a pessoa na sua sala. Vá até ela, entenda como que está acontecendo, o que é o conhecimento que ela tem. É algo importante para a sua empresa que precisa ser trocado e discutido? Façamos uma discussão de caso sobre o que ela tem feito. Faça com que ela seja um multiplicador desse conhecimento. Essa pessoa vai se sentir orgulhosa, valorizada e ao mesmo tempo vai estar passando conhecimento para os colegas, preparando internamente através de treinamentos. A quarta dimensão
seria a administração de recursos humanos, que são todas as políticas e práticas que a empresa tem. Para ter gestão do conhecimento, eu tenho que saber administrar as pessoas que estão ali, porque eu vou estar gerindo o conhecimento e o conhecimento está na mente destas pessoas. Todas as políticas que eu faço, elas são importantes e elas devem ser políticas que estimulem a troca, o trabalho em equipe, para que eu possa continuar construindo coletivamente o conhecimento. A quinta são os sistemas de informações. Não dá para saber tudo o que está acontecendo ao mesmo tempo. Não dá para eu ter todas as informações, mas eu tenho que conseguir encontrá-lo na hora que eu preciso para resolver a situação. Então, o sistema de informação ele tem que funcionar para que eu possa ter uma gestão do conhecimento. A sexta dimensão é a mensuração de resultados. Não adianta eu só fazer, mas não cobrar, não medir os resultados. Nem tanto a um lado, nem tanto ao outro, como se diz, né? Eu não posso só enfatizar as pessoas ou a criação de novos conhecimentos, porque aí eu seria talvez um laboratório de um cientista misturado num clube de campo. Eu tenho que pensar também nesses resultados. Mas esse resultado não pode ser apesar das pessoas, e sim junto com as pessoas. Elas me ajudam a construir este resultado. E fazer com que esse ambiente, então, seja um ambiente para um aprendizado contínuo, porque nós não vamos parar de aprender. Nós temos que aprender a aprender continuamente. Ao filtrar, ao resumir alguma informação, ao sintetizar as informações, eu vou estar gerindo um conhecimento, tá? E eu tenho que disponibilizá-lo para que as pessoas saibam onde buscar e consigam transformá-lo numa ação prática do seu dia a dia. A gestão do conhecimento é o coração de uma empresa, é uma estratégia extremamente importante para que não escape por entre os dedos as principais ações que essa empresa precisa. Portanto, essa gestão do conhecimento está relacionada nos processos de aprendizagem das organizações e conjuga os 3 processos abaixo. Tá? Aquisição e desenvolvimento de conhecimentos. Depois que eu aprendi, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que disseminar. Então não adianta eu pegar uma pessoa, mandar fazer um curso caro fora, essa pessoa vem, fica um pouquinho na minha empresa e vai embora, e leva esse conhecimento. Então a pessoa foi fazer um curso, ela já deveria estar na política da minha empresa, que quando ela voltar, ela vai ser multiplicador daquele conhecimento. Eu vou disseminar. Porque quando eu começo a disseminar, eu vou estar construindo memórias, eu vou estar escrevendo as coisas que estão acontecendo, eu vou estar pensando no que deu certo, no que não deu e como eu vou estar administrando isso. Se entra uma outra pessoa futuramente para trabalhar, ela tem que saber tudo o que aconteceu ali, que resultados foram obtidos, e aí, com base nessas informações, no conhecimento e experiência que ela tem, ela vai construir, né, um novo conhecimento. Portanto, tem um ciclo a gestão do conhecimento. É uma coisa cíclica e que não para. Desde gerar esse conhecimento, codificar, transformá-lo em talvez um conhecimento explícito ou próximo disso, disseminar, ser um multiplicador, passar para outras pessoas essa mesma informação. E quando a pessoa consegue se apropriar desse conhecimento, é quando ela pega esse conhecimento e a transforma na sua prática diária. Esse é o ciclo da gestão do conhecimento. Por que tudo isso? O que a empresa precisa? A empresa precisa ter uma aprendizagem organizacional. O que é uma aprendizagem organizacional? Ou as Learning Organizations, como é que elas trabalham? Eu preciso buscar uma resolução sistemática de problemas. Será que teve algum problema aqui? Como isso foi resolvido? Qual a forma que nós vamos estar resolvendo sempre? Eu vou experimentar, através de acertos e erros, novas situações. Tem um caso muito interessante. Esses dias eu estava conversando com uma pessoa e ela estava me contando o seguinte, que agora estão sendo desenvolvidos, o biodiesel caipira. O que seria isso? As pessoas que trabalham com trator em algumas regiões mais afastadas, o óleo diesel subiu muito. Então, o que elas têm feito? Elas têm misturado, por conta própria, o óleo de soja ao diesel. E diz que está funcionando muito bem. Nós até brincamos, podemos agora colocar essência de batata frita. Então, ao invés de você sentir o cheiro do óleo diesel, você vai sentir cheiro de batata frita, por exemplo. Que é a experimentação, construir um novo conhecimento.
Será que essa pessoa que está dirigindo o trator, que fez essa mistura, tem noção do que ela está fazendo? Que seria um biodiesel caipira mesmo? Não sei direito a composição do biodiesel, mas com certeza ela está desenvolvendo um novo conhecimento e que pode ter um resultado prático, além de diminuição de custo, né? Está gastando menos aí com o diesel, é algo que tem um resultado interessante, poluindo menos, o cheiro ficou melhor, né? Buscando as experiências passadas, o que já aconteceu? O que deu certo? O que deu errado? Por que deu errado? Buscando a circulação desse conhecimento, grupos de estudo, discussões. As empresas precisam pensar que elas têm que montar grupos para discutir alguns problemas. Não é o líder ou o chefe que tem que dar a solução, ele tem que, junto com as pessoas que trabalham com ele, construir essa solução. E também olhar o que os outros externamente estão fazendo. Não é só olhando para o meu próprio umbigo, mas, puxa, se deu certo fazer isso lá na frente, será que eu não posso aproveitar essa informação e adaptá-la às minhas necessidades? Não é simplesmente buscar algo pronto que está sendo feito lá fora e colocar do mesmo jeito aqui. Não dá certo, já se sabe que não funciona. Década de 80 fizeram isso. Vamos comprar treinamentos lá no exterior, traz para cá, não funcionou. Por quê? Porque lá é uma cultura, lá é um jeito, as pessoas pensam de uma forma, aqui é outro. Nós temos que adaptar e aproveitar a essência, o que é melhor, transformando na nossa aplicação diária. Assim, a aprendizagem organizacional ela tem um ciclo, como nós estamos vendo agora nesse próximo slide. O ciclo de aprender a aprender, que é conduzir a reflexão coletiva sobre aquele aprendizado, e o ciclo do aprender a agir, que seria conduzir as análises conjuntas. Com isso, eu vou iniciar uma ação que está alinhada com a estratégia da minha empresa, desenvolver uma compreensão comum do que deve ser feito e criar uma conscientização compartilhada. Fazendo isso, eu estou transformando esse conhecimento numa aprendizagem organizacional. O que é essa aprendizagem organizacional? O que eu tenho que observar com ela? O campo do aprendizado, o que precisa ser aprendido e quem precisa aprender. A empresa precisa saber entender isso e identificar. O que tem que ser aprendido? Uma visão? É um paradigma? São processos que vão englobar os conhecimentos tácitos, aqueles que são difíceis de serem medidos e que eu tenho que fazer um esforço na gestão do conhecimento para transformá-lo em explícito? E os procedimentos? Quem? As equipes, as pessoas, a organização como um todo, as organizações que trabalham em conjunto, em parceria, as joint ventures, por exemplo, né? Uma tem uma tecnologia, outra tem uma ideia e elas vão unir para transformar esse conhecimento num produto que vai ser um diferencial para o mercado e elas vão ganhar juntos, construindo essa parceria. Pensando em tudo isso, né, nós vamos entender um pouquinho de como funciona essa gestão do conhecimento. Mas antes de compreender, nós temos que ter a seguinte questão respondida, né? O que coíbe o aprendizado organizacional? O que faz com que as pessoas não aprendam dentro de uma empresa? Pensem um pouco sobre isso. Vamos lá. O que coíbe é essa capacidade de aprender. Se as pessoas não têm capacidade, não têm potencial, não querem aprender, eu não vou conseguir gerar um aprendizado organizacional. Portanto, o ponto de partida é aperfeiçoar e diversificar a capacidade de aprendizado individual e de equipe, que é a prática utilizada nas Learning Organizations. Eu tenho que estimular as pessoas, nem que seja pela curiosidade. Existe um modo melhor de se fazer isso? Ou, pela circunstância, estive fazendo uma visita em uma fábrica e olha só o que eu aprendi. As pessoas vão se sentir curiosas, vão querer saber o que você aprendeu. E aí depois eu posso discutir, mas será que isso daria certo aqui? Sim, não? Como isso poderia ser melhorado? Pessoal, a gestão do conhecimento, ela não é difícil, mas ela precisa ser feita. Não adianta eu falar, algo tem que ser feito mesmo, né? Eu preciso fazer alguma coisa, porque senão não resolve. A partir dessa aula, pense no seguinte, o que você pode fazer, o que você precisa fazer para conseguir bons resultados no seu dia a dia na empresa. Como você vai transformar a informação que você tem ou o conhecimento tácito que você tem em explícito e em gestão do conhecimento. Porque, como já dizia Beto Guedes, a lição nós sabemos de cor. Só nos resta aprender. Aprender a aprender, aprender a fazer, aprender a colocar em prática. Porque na maior parte das vezes nós aprendemos fazendo e eu tenho que conseguir
transformar esse aprender fazendo em um conhecimento explícito e divulgá-lo, disseminá-lo, né, dentro da minha empresa. Tá? Dessa forma, eu vou para o nosso slide praticamente de conclusão, que não há nenhuma vantagem competitiva sustentável senão através do que a empresa sabe, como ela consegue utilizar, ou seja, os recursos, né, o que sabe, e a rapidez com que ela aprende algo novo. Pensem, esse é o primeiro momento, reflitam, busquem exemplos, coloquem em prática. Esse vai ser o resultado final, né, dessa nossa discussão, dessa nossa aula de hoje. É importante que você reflita para que você coloque em prática. E termine essa aula da seguinte maneira: eu vou fazer alguma coisa, eu vou concluir algo sobre o que eu aprendi e vou conseguir gerenciar o conhecimento junto com a minha equipe. Muito obrigada. Professora Daniela, eu queria fazer uma pergunta para a senhora, aproveitando esse conteúdo e aproximando do Banco do Brasil. O Banco do Brasil é uma instituição que, por ser uma instituição bancária, é muito pautada pela formalidade, ou seja, eles têm grandes contingentes de conhecimento explícito. Ou seja, eles têm o famoso LIC, né, que regulamenta a maioria dos procedimentos internos que eles têm. Ao mesmo tempo, eles têm uma necessidade e têm como política, em algumas situações, fazer uma espécie de rodízio de gerentes, né? Quer dizer, o gerente regional, o superintendente regional, sempre é alguém que, às vezes, gerente de agência, que mudam de cidades, né? Muitas vezes no prazo de 2 anos e tal. Dessa forma, de uma certa maneira, perde-se o relacionamento que se tinha com algumas grandes empresas que são atendidas, ou mesmo alguns clientes particulares que são atendidos. Como é que o gerente que está chegando pode ser ajudado, e como é que as pessoas que ficam na agência, que está recebendo um gerente novo, podem colaborar dessa forma como é que a gestão do conhecimento pode ser usada para diminuir o prejuízo que se possa ter com uma mudança como essa? Que tipo de conselho a senhora daria nesse sentido? É uma boa pergunta, né? Bem aplicado aí à necessidade do banco. Uma das ações deveria ser esse processo de integração do novo gestor. Então, o que está saindo deveria passar para o novo gestor os clientes, os tipos de contato, não só os procedimentos que eles têm em termos de conhecimento explícito, mas que ele tentasse transformar o conhecimento tácito dele, o relacionamento, ou alguns clientes que ele trabalha, passando essa lista e alguns detalhes para o gestor que está chegando. Mas não só isso, esse conhecimento não pode ficar só com ele deveria formar grupos de discussões, de debates, inclusive quando vai sair, fazer um ritual de uma discussão, de um debate dos principais problemas e acertos com os clientes que eles têm ali, para que quando o novo gerente chegue, esse grupo possa assumir também um novo debate, os novos desafios e juntos montarem as novas metas a serem atingidas, os clientes como eles estariam visitando, como esse plano de recepção, né, do novo gerente ou desses clientes poderia ser desenvolvido conjuntamente com as pessoas que já estão ali na agência. Perfeitamente. Muito obrigado, professora.